Meus queridos, tudo bem? Olha só, nós faremos a resolução do módulo 26. Pegue seu material ângulo 3, coloque no módulo 26 e vamos relembrar de que forma foi que nós vimos todo esse conteúdo. Para quem não lembra qual foi o conteúdo, no módulo 26 nós trabalhamos as orações subordinadas adverbiais, que possuem 9 classificações, são muitas classificações, então é necessário que nós estejamos atentos a cada detalhe de cada classificação, certo? Olha só o que traz aí a primeira questão. Leia as informações sobre o Parque Temático Beto Carreiro World, localizada no litoral norte de Santa Catarina. A cidade onde fica o Parque Beto Carreiro tem em torno de 15 praias e alguma infraestrutura turística. Basicamente, pousadas familiares, hotéis básicos a uma distância que dá para ir a pé até o parque e restaurantes com funcionamento irregular fora do verão. Você não perde muito por não conhecê-la à noite. Falta o que fazer. Balneário Camboriú, a 40 quilômetros. Tem mais opções de hospedagem, alimentação e outros passeios. Releia o texto eliminando os adjuntos adverbiais em destaque e perceba o sentido dos respectivos trechos após essa alteração. Em seguida, indique o efeito de sentido de cada um desses adjuntos adverbiais produz no texto. Então, olha só aí fazendo a eliminação. Aliás, fazendo a classificação. Fora do verão, o funcionamento irregular dos restaurantes não é contínuo, ocorre apenas quando não é verão. Então, fiz a eliminação. À noite, há pouco entretenimento na cidade onde fica o Parque Beto Carreiro, somente à noite e não durante o dia, tá? Então, fez-se aí toda a eliminação. Ainda sobre o texto do item 1. Atribua um sinônimo ao advérbio basicamente, que aparece na terceira linha do texto. Então, vamos lá. Olha só o que aparece aí para nós. Fundamentalmente, essencialmente, podendo atribuir aí como sinônimo de basicamente, tá? B. Ao empregar o advérbio basicamente, o autor modaliza seu enunciado. Ao fazê-lo, ele mostra que considera as pousadas e os hotéis necessários, limitados ou duvidosos em relação à infraestrutura da cidade. Justifique. Letra B, resposta. Esse item se relaciona à modalização de advérbios, assunto estudado lá no caderno 1 do 9º ano. Ele as considera limitadas, porque não oferece muitas opções para os turistas que visitam a cidade, tá? Observando que foi realizada uma crítica dentro do texto. Os títulos de notícia na terceira questão têm como característica a concisão e por isso geralmente o uso do adjunto adverbial é mais adequado que o de oração subordinada adverbial. Contudo, na exposição detalhada do fato enunciado pelo título, o emprego desse tipo de oração é habitual. Leia os títulos e, considerando os desenvolvidos no corpo da notícia, transforme os adjuntos adverbiais em orações de mesmo valor sintático e semântico, ou seja, de mesmo sentido e com a mesma estrutura frasal, tá? Por exemplo, Fundação Cultural de Camboriú realizará seletivas para a formação de orquestra, tá? E aí, fazendo a mudança, a Fundação Cultural de Camboriú realizará seletivas para que se forme a orquestra. Atenção, acrescente artigos quando necessário e substitua o presente do indicativo pelo pretérito dos verbos. Então, nós temos aí da letra A até a letra C. E olha só como é que fica a resposta. A prefeitura decretou o estado de emergência porque choveu pouco em Montes Claros. Letra B. Como o pretérito indica fato anterior à enunciação e, portanto, menos próximo no tempo, será preciso empregar a forma nessa em vez de nesta. Apesar de termos tido sol nessa manhã, a previsão apontou chuva para Curitiba
hoje, tá? C. Um entre sete viajantes, perdeu voos porque havia muitas filas em aeroportos. D. Kit disse que ficou emotivo quando findaram as gravações de Game of Thrones, tá? Vocês adoram essa série, que eu sei. Então, verifiquem as respostas, certo? 4. Resolva o que se pede em cada item depois da leitura destes lambi-lambis. A. Encontre uma adjunta adverbial que expresse ideia de condição e transforme o texto a seguir em oração adverbial de mesmo valor, sentido e sintático. B. Encontre uma adjunta adverbial que expresse ideia de comparação e transforme o lambi-lambi em oração adverbial de mesmo sentido e sintático, tá? Olha a resposta, letra A, 4. Caso sinta dor, dance. Ou, se sentir dor, dance. B. Apesar de orações comparativas introduzidas pela conjunção como apresentarem um verbo implícito, a construção com um verbo explícito é possível quando se quer enfatizar a ideia. Então, olha só como é que poderia ficar. Seja você como é uma flor. Como uma flor é, tá? Realmente fazendo todo esse trocadilho diante da resposta. 5. O humor dessa tira se deve à relação de causalidade. Leia a tira. Eles foram extintos porque não arrumavam o quarto deles. Olha que engraçado, né? Letra A. Explique as ideias de causa e de efeito na fala da personagem. B. Porque o discurso da personagem é engraçado. Olha só a resposta aí da 5. A causa da extinção dos animais, no caso os dinossauros, foi o fato de não terem o hábito de arrumar seu próprio quarto. O efeito do fato de os dinossauros não arrumarem seu quarto foi sua extinção, tá? B. O discurso é engraçado porque a personagem recorre a um importante fato histórico e científico para a natureza e a humanidade, a extinção dos dinossauros, para convencer o menino a adquirir um hábito trivial, arrumar o próprio quarto, tá? 6. Leia o texto de cada item, circule a conjunção adverbial e indique a ideia que ela exprime. Então, nós temos aí o quadrinho. Aí a letra B diz o seguinte: de que adianta pedir um sinal do universo se nem meu coração você escuta? Olha que romântico, né? E aí olha só a resposta. Letra A, ideia de consequência, conforme vocês observam na imagem e no texto não verbal, no texto verbal também. E a letra B, ideia de condição, tá? Então você vai verificar aí toda a conjunção para que você faça as devidas análises. Leia a piada. A mãe diz ao filho: você deve pôr a mão na boca quando tossir. Eu ponho, mãe, mas a tosse vem do mesmo jeito. Identifique a oração subordinada e explicite a relação que ela mantém com a oração principal. Olha só a resposta. A oração subordinada adverbial é quando tossir, que mantém relação de temporalidade devido à conjunção adverbial com a oração principal, tá? Conforme eu expliquei para vocês como é que se faz aí toda a associação entre oração principal e também oração subordinada. Leia o trecho da letra da canção, quase sem querer, da banda Legião Urbana. Quantas chances desperdicei, quando o que eu mais queria era provar para todo o mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. Me fiz em 1000 pedaços para você juntar e queria sempre achar explicação para o que eu sentia. Como um anjo caído, fiz questão de esquecer que mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Letra A. Encontre uma oração subordinada adverbial que expresse a finalidade de uma atitude do eu lírico. E letra B. Qual é essa atitude? Oitava resposta, letra A. Destaque o verbo no infinitivo juntar, tá? E comente que o uso dessa forma precedida de para ou coloquial pra
é frequente nas orações adverbiais finais que indicam finalidade, tá? A oração é para você juntar. Então aqui está coloquial, mas de fato vocês podem retirar daí uma oração subordinada adverbial. Letra B, o eu lírico ter se feito em 1000 pedaços, tá? E aí justifica toda a resposta. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima. Não esqueçam de fazer a anotação da questão até a questão que nós fizemos a correção, ok? Até a próxima.